10 dicas para ser um aluno nota 10. Eu vou dar todas essas dicas para vocês enquanto vocês vê eu pintando o Bobbie Goods. Pessoal, essa pintura ficou extraordinária. Só que eu vou trazer junto com essa pintura uma dica que pode te salvar. Gente, não dá muito trabalho ser um aluno acima da média, tirando boas notas. Isso faz com que você não tenha problema, né, de repetir de ano, ficar de recuperação. Isso faz com que lá na frente você aprenda o que você, né, tá estudando agora e não esqueça. E além do mais, gente, ser um aluno nota 10 tem as suas vantagens, tá? Então vamos começar. A primeira dica é organização. Eu sei que parece clichê, mas não é organização assim no sentido de limpar ou coisa do tipo. Eu tô falando que é com relação a você ter um cronograma de estudo. E eu sinto que as pessoas têm essa impressão que quando alguém tem cronograma de estudo, isso significa muitas horas estudando. Eu acho que isso tem um pouco a ver com influência, referências que a gente vê quando a gente está estudando. As pessoas estudam por 5 horas, 6 horas. E se eu falasse para vocês, gente, que um cronograma de estudo de meia hora todos os dias já pode fazer, assim, muita diferença na sua vida escolar. Vocês acreditam? É isso. Basicamente, um cronograma escolar, cronograma de estudo, são os dias certos para você estar estudando ou todos os dias naquele X horário. Isso faz com que você crie um hábito. Todos os dias você vai estudar aquela quantidade pequena de tempo e lá na frente você vai ter muitas horas de estudo. Isso é muito melhor do que passar a noite inteira estudando um dia antes da prova. A segunda coisa que eu sinto que as pessoas não dão muito valor é com relação a prestar atenção nas aulas. Algumas pessoas, elas até prestam atenção na aula e quando elas vão ver, elas vão estudar, elas só dão uma revisada, porque elas entenderam o que estava sendo dito na sala de aula. Inclusive, tem pessoas até que não estudam. Tem gente que só presta atenção ali no momento que tá rolando a aula e absorve muito o conteúdo. E na hora da prova ainda consegue tirar nota. Se eu fosse você, não arriscaria. Mas a segunda dica definitivamente é prestar atenção na aula e tentar absorver o máximo possível o conteúdo. A terceira dica é anotações estratégicas. E aí tem duas formas que vocês podem estar fazendo essas anotações. A primeira anotação é lá dentro da aula mesmo. Enquanto os professores vão explicando, a professora ou o professor, você vai anotando de forma estratégica. Então, assim, você pega os pontos mais principais e deixa ali em destaque. Eu acho muita coisa para fazer, porque você tá prestando atenção na aula, você tá tendo o primeiro contato com aquele conteúdo, e aí você conseguir fazer uma anotação estratégica, eu acho muito difícil de fazer da primeira vez. Então, a terceira dica é: faça anotações estratégicas. Mas faz essas anotações quando você for revisar a matéria. E início, tenta absorver todo o conteúdo, anota tudo que você tem que anotar e quando você estiver revisando a matéria, aí você faz essas anotações estratégicas. E o que é anotações estratégicas? É você focar suas anotações nos pontos que você mais tem dificuldade ou nos pontos que você mais precisa lembrar. Às vezes os professores falam: olha, essa parte pode cair na prova, essa matéria aqui específica é mais importante, e é essa matéria que você tem que prestar mais atenção. Se caso o seu professor não deixa específico qual que é a parte mais importante, anota tudo, tenta entender tudo, presta atenção em tudo e quando você for estudar, você anota e dá mais destaque no que você tem mais dificuldade. Às vezes as pessoas anotam e estudam várias vezes uma coisa que elas já absorveram e elas têm facilidade. Eu prefiro dar foco no que eu tô com dificuldade de aprender. E aí eu faço isso. Por exemplo, eu tô estudando inglês e eu tô com dificuldade em verbo. Aí todos os dias de manhã eu tô estudando verbo porque eu tenho mais dificuldade. E aí no final do dia eu pego pra estudar as outras coisas que por enquanto tá mais de boa. Quarta dica, revisão, assim, periódicas, regulares. Às vezes a gente faz todo o processo, a gente presta atenção na aula, a gente faz anotações, a gente revisa nossas anotações. Será que a gente revisa mesmo? Porque na maioria das vezes a gente faz anotações muito legais ou até tenta ali fazer resumos. Mas é assim, acabou de fazer, parece que a gente nunca mais encosta a mão. Só que a revisão é o que faz você relembrar. Então, de tempo em tempo, você precisa ficar repassando as suas anotações antigas e aí revisando a nova. Nem que seja só para relembrar, mas o sentido das anotações
é para revisar. Se você faz anotações e não revisa as suas anotações, acaba se perdendo. Quinta dica, prática constante. E quando a gente fala em prática, em questão de estudo, é definitivamente anotações formuladas em exercício. Isso você pode fazer para você mesmo. Você pode ali criar suas próprias questões e ir respondendo. Existem sites, ou você pode colocar até no chat GPT. Eu tô estudando tal tema, elabora aí pra mim 5 perguntas sobre o tema tal. Ele vai elaborar e você tenta responder. Isso é uma forma de você estudar de forma ativa. É uma prática constante. E normalmente ela fixa muito mais na memória do que ficar só na teoria. Sexto passo, que é tirar dúvidas. Aqui você pode tirar dúvidas com duas pessoas, basicamente. Um é o próprio professor. Quando você tiver alguma dificuldade, você já revisou, você já chegou em casa, você já fez as suas anotações específica, aí você vê o que você tá com dificuldade e na próxima aula do professor você tira dúvida. Ou hoje em dia você tem o chat GPT, você tem aulas no YouTube, você tem sites próprios que você pode tirar suas próprias dúvidas. Então vai conforme o seu interesse ou a sua demanda. Se dá para tirar dúvida na internet, você tira. Se é mesmo assim você continua com dúvidas, aí você vai diretamente no professor. Sétima dica, e essa aqui eu acho que é uma das que eu mais gosto, que é ter um ambiente de estudo. Eu acho, assim, que ter um lugar próprio para estudar em casa faz total diferença. Até para o cérebro associar. Então, normalmente, quando eu estou estudando, não tem como eu ficar longe dos meus eletrônicos. É porque eu assisto aula pelo iPad. Então, isso acaba me impedindo de ficar totalmente isolada. Mas se você estiver fazendo tudo no caderno, você tem ali seu cantinho, sua mesinha de estudo, deixa o celular longe de você. Ou se proíbe de mexer em redes sociais ou qualquer coisa que vai tirar o seu foco naquele momento de estudo. Mas o ambiente de estudo faz com que você entenda, ok, agora é hora de estudar, sabe? Ele serve pra isso. E eu comecei a perceber que eu tinha muito mais dificuldade de estudar, por exemplo, na cama, no sofá, do que na minha mesa de estudo. Então, normalmente, eu prefiro ter um ambiente próprio para estudo, porque o cérebro ele vai associando. Mas lembre, para um ambiente de estudo ser um ambiente de estudo, você não pode fazer coisas que desfoca você nesse lugar. Senão, seu cérebro só vai achar que é mais um lugar. Então, você vai mexer nas redes sociais, por exemplo, na sua cama, no sofá. Aí, quando você senta aqui no seu ambiente de estudo, por exemplo, você fala assim, não, aqui eu não mexo nas redes sociais, aqui eu não entro. Beleza? Agora, se você estiver aqui, ó, sentado e você ficar aqui, ó, nas redes sociais, seu cérebro não vai associar esse lugar como um ambiente de estudo. O ambiente de estudo não precisa ser um cantinho com um monte de coisa. Não, gente, é só um lugar. Pode ser até a mesa da sua sala, onde você almoça, janta. Você fala, então, eu almoço, janto e estudo aqui. Quando eu sento aqui, eu não mexo nas redes sociais. É só ter um ambiente de estudo. Não cria uma coisa muito grande, sabe? Senão você acaba criando empecilho para você ter um ambiente de estudo. 8, e muito importante, mas a gente às vezes acaba negligenciando, mas é ideal você não negligenciar, que é noite de sono. Dormir bem, você precisa ter um bom hábito de sono, sabe? Aí eu vou acordar, sei lá, 7 horas da manhã, tenta dormir no máximo 11 horas da noite. Eu vou acordar 6 horas da manhã, tenta dormir no máximo 10 horas da noite. Isso vai fazer com que você esteja disposto, a sua mente esteja bem para aprender coisas. Se você dormir 3 horas, 2 horas, 4 horas e uma noite, boa sorte para absorver informação, porque o seu cérebro vai ter um pouco de dificuldade, porque ele não vai estar pleno ali, ele vai estar se recuperando de uma noite de sono mal dormida, ou várias noites de sono mal dormida. Dica número 9, que é saúde e alimentação. Gente, a alimentação é muito importante. Encare a alimentação como algo para nutrir o seu corpo, sabe? Você pode comer coisas que você gosta, mas é sempre bom ter aquela rotina alimentar. Toma um bom café da manhã antes de ir para a escola. Tenta almoçar certinho, com tudo que você precisa. Foca nos nutrientes. Isso, eu não sou a favor do 100%. E 100% regrada, só comida saudável, não come nada no extremo, eu gosto. Mas o outro extremo também, só salgado, só doce. Troca uma refeição por açúcar. Aí vocês estão complicados, porque o cérebro é igual ao corpo. Se o corpo não tá bem nutrido, o cérebro também não tá. Porque ele faz parte do corpo. Gente, é o cérebro que processa tudo, guarda tudo, retém,
É ele que lembra, é ele que assimila, é ele que associa. Então, assim, teve uma situação que aconteceu comigo que eu estava com muita dificuldade de concentração. Eu tava muito ansiosa. Acho que eu cheguei a falar aqui no canal. E aí, eu comecei a fazer meia hora de caminhada de manhã e beber bastante água. Gente, vocês acreditam que antes disso eu estava pesquisando, eu estava achando que eu tava com um monte de coisa. E eu comecei a fazer exercício, beber água, assim, né, a quantidade de água que eu preciso no dia. Passou. Eu não me sinto mais indisposta, eu tô bem mais produtiva, não sinto mais aquele desânimo que eu tava. Eu acho que eu tava indo até pra um lado meio que melancólico, sabe? Às vezes eu tava triste, sem motivo. E, gente, era a falta de exercício físico e água. Então, eu coloquei aqui dica 9, saúde e alimentação, mas acredite, às vezes o que você chama de falta de foco pode ser desidratação. Às vezes também, o que você chama de, sei lá, excesso de ansiedade pode ser a falta de um exercício físico para dar uma extravasada. E, por último, a 10ª dica aqui que eu anotei para vocês é mentalidade positiva. Você tem que tratar você bem. Eu ouvi muito isso e hoje em dia eu pratico um pouco mais, eu pratico bastante, na verdade. Eu parei com alguns hábitos que talvez você tenha e vai te prejudicar muito. Que é, por exemplo, você se declarar uma pessoa burra ou você achar que existe pessoas que tiram nota porque elas são só inteligentes. Muita gente, elas não contam que chegam em casa e revisa, elas não contam que estuda. Sempre tem aquele amigo que fala assim, tira uma nota muito boa numa prova, e você vira e fala assim, nossa, você tirou uma nota muito legal, como que você fez? E a pessoa fala, eu só presto atenção na aula, eu ouço aqui o que a professora tá dizendo e é isso. E aí depois você descobre que não, a pessoa estuda. E, gente, é quase impossível alguém tirar uma nota muito grande, 10 em tudo, e essa pessoa não se dedicar nem que seja meia hora todo dia pra isso. Então, acredite no processo. Pensa assim, eu não estou tirando notas boas, é porque eu não estou seguindo o processo, eu não estou fazendo o que eu preciso para chegar na prova e saber responder as perguntas, entende? Não encara. Então, a mentalidade positiva faz com que você veja as coisas de forma legal, seja leve, porque você não vai querer estudar, se estudar é cansativo, é frustrante, é irritante, então leva as coisas com leveza. Não é levar o seu estudo com brincadeira. Mas já que você tá estudando, leva com leveza, sabe? Não fala, ai meu Deus, eu vou estudar, ai que pó. Não faz isso. Você vai, estuda e fala, é isso, até que eu gosto. Nossa, eu aprendi. Sempre tenta ver os pontos positivos, o que você aprendeu. Nem que seja falar, nossa, olha como a minha anotação ficou bonita. Olha como a minha revisão fica, né? A revisão que eu faço, as anotações que eu faço pós a aula, fica muito mais bonito do que quando eu faço ele corrido na aula. Então, eu gosto de chegar em casa e fazer aquela revisãozinha mais detalhada, com cores diferentes de caneta, que vai fazer a diferença. É isso, espero muito que tenha ajudado vocês. Tá aí as dicas. Se vocês quiserem um tema específico pra eu estar ensinando pra vocês, porque eu tô gostando desse quadro de pintar Bobbie Goods. E aí, enquanto eu pinto Bobbie Goods, eu vou dando dicas aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o processo que eu fui pintando. Eu pintei os esquilos, depois eu pintei o gatinho e eu fui colocando umas manchas nele, que eu achei muito legal, ficou meio malhado, sabe? O personagem principal, eu fiz ele laranja, bem assim, mais leve. E aí eu coloquei umas partes bem clarinho, assim, é dentro da paleta ainda do laranja, sabe? Peguei um tom mais escuro pra fazer a patinha e o nariz. Aí depois disso eu vim preenchendo, fiz um detalhe ali, ó, na borboleta, que ficou lindo de degradê. Aí eu também falei assim, tá, ele ficou aqui assim, ele tava assim. Aí eu falei, precisa de mais alguma coisa. E aí eu fui e coloquei raios de sol. Aí eu fui esfumando. E depois eu diminui um pouco mais a opacidade. E o resultado final, pessoal, ficou desse jeito que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o resultado de mais uma pintura de Bobbie Goods. Eu tô fazendo o livro inteiro, então eu vou fazendo uma página por dia. E enquanto eu faço uma página, eu converso aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Tá tendo vídeos dia sim, dia não aqui no canal. Lembrando que se você quiser dominar o Ibis Paint, tem o link aqui na descrição, dominando o Ibis Paint. Através de vídeo aula eu ensino passo a passo como que você faz tudo lá. E agora tem um módulo só de Bobbie Goods para vocês aprenderem a pintar Bobbie Goods dentro do curso. E é isso, até o próximo vídeo.